3 dias após deixarmos o porto de Alexandria, o céu azul do Mediterrâneo parecia esconder algo mais do que o calor do sol e o cheiro salgado da brisa. Hercule Poirot e eu havíamos embarcado no SS Mesopotâmia para retornar à Inglaterra após uma breve passagem pelo Egito. Eu buscava repouso após uma gripe persistente, e Poirot, como sempre, jamais descansava de sua vocação por ordem e mistério, mesmo durante as férias. Naquela tarde, uma pequena agitação no convés superior chamou minha atenção. Um homem alto, bem vestido, protestava veementemente com o comissário de bordo em frente à sala de acomodações. Suas mãos tremiam levemente enquanto apontava para uma folha de papel. "Eu me recuso a ocupar a cabine 13", disse ele. "Isso é um presságio. Prefiro dormir no convés a entrar ali." O comissário, visivelmente irritado, manteve a postura. "Senhor Fraser, garantimos que todas as cabines são idênticas em conforto e segurança. Cabine 13 ou não, é apenas um número." Poirot aproximou-se ao meu lado e observou com o senho franzido, os bigodes perfeitamente alinhados apontando para o alto. "Veja, mon ami, superstição. Ela é irracional, mas revela muito sobre o homem que a carrega." "Então o senhor acredita nesse tipo de coisa?" Perguntei com um sorriso cético. "Je ne crois pas." "Mas eu observo quem acredita", respondeu enigmático. O caso parecia se resolver ali mesmo, quando o comissário cedeu e realocou o Sr. Fraser para a cabine 17. No entanto, esse pequeno episódio marcou o início de algo mais sombrio. O hóspede supersticioso havia recusado um quarto que, mais tarde, seria ocupado por um homem que não viveria para ver o amanhecer. Ao anoitecer, jantamos à mesa do capitão, cercados por uma companhia diversificada. O robusto coronel Marcus Radley e sua bela e jovem esposa, a senhora Radley, a elegante e reservada arqueóloga grega, senhorita Sofia Papadopoulos, Lady Westbrook, uma aristocrata inglesa com um olhar afiado e joias ainda mais afiadas, e o capitão Geoffrey Barton, que logo demonstrou um relacionamento tenso com o coronel. Durante o jantar, Radley exibiu sua mais recente conquista, uma adaga cerimonial egípcia presente do governo local. "A legítima recompensa por meus serviços durante a guerra", comentou ele com orgulho, enquanto a luz da lâmpada tremeluzia sobre o metal dourado. A arqueóloga franziu levemente o senho. "Certamente não foi adquirida de uma escavação oficial?" "Claro que não", respondeu o coronel, com um sorriso que não convenceu ninguém. Quando a refeição terminou, o comissário informou que o coronel seria transferido para uma nova cabine por conta de um vazamento na sua atual. E, ironicamente, essa cabine era justamente a 13. Radley riu. "Superstição é para os fracos. Eu enfrentei trincheiras na Palestina. Não será um número que me abalará." A noite caiu pesada e os passageiros se recolheram aos seus quartos. Poirot e eu aproveitamos para dar uma volta no convés. A brisa estava mais fria e o céu coberto de nuvens. "O que achou dos nossos companheiros de mesa, Hastings?" perguntou Poirot, ajeitando sua gravata com delicadeza. "O coronel parece um homem direto, mas sua esposa me pareceu contida demais, e a senhorita Papadopoulos não parece muito simpática à presença dele." "Observações pertinentes", murmurou Poirot. "E Lady Westbrook parecia bastante interessada nas relíquias do coronel." Nossa conversa foi interrompida por um dos camareiros que carregava um paletó e uma camisa impecável. Era Hawkins, o encarregado pelas cabines de primeira classe. "Com licença, senhores.
Estou levando os pertences do coronel para sua nova cabine. Cabine 13. A essa hora? Indaguei surpreso. Ele pediu que suas roupas fossem passadas e entregues ainda esta noite. Achei melhor concluir o mais rápido possível. Pouco depois, encontramos o capitão Barton na sala de fumantes. A conversa se voltou naturalmente ao coronel. Radley e eu servimos juntos, sim, disse Barton, com os olhos fixos no tabaco. Mas temos lembranças diferentes da campanha no Oriente Médio. Diferenças profissionais? Indagou Poirot. Vamos chamar assim, respondeu Barton, lacônico. Antes que o silêncio se prolongasse, um grito ecoou no corredor. Um tripulante pálido e ofegante entrou correndo. Há um médico a bordo! O coronel Radley foi encontrado morto em sua cabine. Todos correram para o local. Cabine 13 estava com a porta aberta e um pequeno grupo se aglomerava do lado de fora. O corpo do coronel jazia no chão do banheiro. Uma mancha de sangue se espalhava por sua camisa branca. Finamente cravada em seu peito estava a adaga egípcia que ele havia exibido horas antes. Os olhos vidrados pareciam ainda fixos em alguma ameaça invisível. O médico da embarcação apenas balançou a cabeça. Morto há pelo menos 30 minutos. Poirot entrou sem hesitação. A cabine estava em desordem. Um jarro de água estilhaçado no chão, toalhas reviradas e uma cadeira caída ao lado da cama. Quem encontrou o corpo? Perguntou ele, já observando cada centímetro do ambiente. Eu, senhor, respondeu Hawkins, o mordomo. Vim checar se o coronel precisava de algo. A porta estava entreaberta, então entrei e o encontrei assim. Tocou em algo? Só verifiquei o pulso e fechei a porta para chamar ajuda. Poirot se abaixou, pegou um pequeno pedaço de papel caído no canto da cômoda. Colocou-o no bolso e disse em voz baixa: Há mais aqui do que parece, Hastings. Muito mais. O navio seguiria até Malta, e até lá, Poirot se comprometeu com o capitão a descobrir a verdade. Lá fora, o vento soprava forte, mas dentro da mente de Poirot, a tempestade que se formava era outra, um quebra-cabeça de motivos, objetos desaparecidos e cronogramas alterados. A superstição havia feito seu papel. A morte viera para a cabine 13. Após a descoberta do corpo do coronel Radley na cabine 13, Hercule Poirot iniciou imediatamente a investigação. Seu primeiro interesse foi o elemento mais incomum de toda a situação: a mudança de cabine motivada por uma superstição. A recusa do Sr. Fraser, um homem aparentemente racional, havia sido o gatilho direto para a transferência de Radley. E para Poirot, essa coincidência era digna de escrutínio. A primeira entrevista de Poirot foi com Fraser. Encontrou-o na biblioteca do navio, claramente abalado, um livro nas mãos que ele não lia. Quando abordado, Fraser confessou sua inquietação. Sim, sou supersticioso. O número 13 sempre me causou desconforto. Meu irmão morreu no dia 13, numa sala numerada 13, exatamente às 13 horas e 13 minutos. Poirot ouviu atentamente, sem interrupções. Perguntou sobre os movimentos de Fraser na noite do crime. O homem respondeu que tomou um sedativo pouco antes das 9 e dormiu logo em seguida. A única testemunha de seu estado era um camareiro que havia lhe trazido uma xícara de água quente por volta das 8h30. Poirot anotou o nome do funcionário, Perkins. Em seguida, o detetive voltou à cabine do crime. A disposição dos objetos levantava questões. Havia água no chão do corredor, um detalhe aparentemente trivial, mas Hawkins, o mordomo, confirmou que notou gotas antes de entrar.
Também informou que seu relógio havia parado às 9h15 e que consultou Poirot às 9h27, pedindo a hora exata. A bordo, a notícia do crime se espalhou rapidamente. A mesa do capitão estava vazia no café da manhã seguinte. A senhora Radley, agora viúva, surgiu na sala de jantar vestida de preto, composta, com o rosto pálido, mas sereno. Sua presença pública foi vista por Poirot como incomum. Uma mulher em luto, ainda em viagem, normalmente preferiria recolhimento. Poirot então envolveu sua secretária, senhorita Lemon, na investigação. Pediu-lhe uma lista dos passageiros de primeira classe, com as respectivas cabines e motivos de viagem. Também solicitou os horários e tarefas dos funcionários com acesso àquelas cabines. Senhorita Lemon cumpriu a missão em poucas horas, apresentando dados organizados e detalhados. Com base nessas informações, Poirot passou a rastrear os movimentos de outros passageiros. Conversou novamente com o capitão Barton, cuja relação com o coronel era notoriamente tensa. Barton não negou o conflito. Admitiu que Radley havia se apropriado do crédito por uma operação militar durante a campanha no Oriente Médio. O ressentimento era evidente, mas Barton afirmou que estava no ginásio do navio por volta das 9 da noite, com testemunhas, e depois na sala de fumantes até a hora de dormir. A entrevista com a senhorita Papadopoulos revelou outra camada. A arqueóloga informou que Radley tentara comprar artefatos de sua expedição e que alguns objetos haviam desaparecido. Suspeitava de Radley, mas não tinha provas. Disse que o reencontro a bordo havia sido desconfortável. A arqueóloga negou qualquer envolvimento com o crime, embora sua aversão ao coronel fosse notável. Enquanto isso, a investigação avançava na direção do perfume. Poirot havia notado um aroma específico, um perfume oriental, na cabine do coronel, na noite do crime. Mais tarde reconheceu o mesmo cheiro em Lady Westbrook, que admitiu usá-lo. Meia-noite no Cairo. A aristocrata alegou que se perdera no convés inferior enquanto procurava sua própria cabine e que havia ido mostrar um broche ao coronel antes do jantar. Esse relato coincidia com a observação de Hawkins, que a vira próxima à cabine 13 por volta das 4 da tarde. A informação era crucial, pois se o assassinato tivesse ocorrido naquele horário, e não mais tarde, como o relógio parado sugeria, toda a linha temporal do crime estaria comprometida. A presença do perfume, da água e do relógio quebrado sugeriam manipulação do cenário, um esforço deliberado para alterar a percepção do tempo da morte. A lógica começava a dominar o mistério. A superstição inicial revelava agora não apenas um catalisador acidental, mas também uma construção artificial de narrativa. Alguém havia usado o temor irracional do número 13 para moldar uma trama crível, mas falsa, e Poirot enxergava nisso uma tentativa de criar confusão. Foi então que surgiram mais pistas. O capitão informou que, ao revisar os pertences do coronel, foi encontrada uma coleção de moedas antigas. 12 estavam listadas em seu inventário pessoal, mas apenas 11 estavam presentes. Quando Poirot voltou à cabine para investigar, encontrou uma carta de baralho rasgada no lixo, metade de um rei de ouros. Essa pista conectava-se diretamente à senhorita Papadopoulos, que mantinha um baralho em sua cabine. Ao ser questionada, ela permitiu que Poirot examinasse o conjunto. Faltava exatamente a carta encontrada no lixo. A arqueóloga alegou não saber como ela fora parar na cabine do coronel, mas admitiu um breve contato com ele no dia anterior. Poirot via as peças se alinhando. A superstição havia funcionado como distração.
O número 13 causara a movimentação do coronel, criando oportunidade para que alguém o assassinasse em sua antiga cabine e transferisse o corpo depois, enquanto os passageiros jantavam. Essa manobra foi cuidadosamente disfarçada com elementos visuais e sensoriais, perfume, água, relógio parado e mudança de objetos pessoais. O raciocínio lógico de Poirot começava a separar os fatos da ilusão. Fraser, embora envolvido na troca de cabines, tinha um álibi básico. Barton, apesar do motivo, possuía testemunhas. Papadopoulos e Lady Westbrook estavam ambas conectadas a objetos e detalhes suspeitos, mas faltavam provas definitivas. O relógio do coronel foi localizado nos pertences de Hawkins, o mordomo. Estava parado às 9h22, a hora em que, teoricamente, o crime teria ocorrido. Porém, esse dado não coincidiu com o estado do sabão de barbear do coronel, completamente seco, sugerindo que o homem não o usara naquela manhã e que talvez já estivesse morto desde cedo. Superstição havia iniciado a cadeia de eventos, mas era a razão que agora revelava a verdade. Para Poirot, nada era mais revelador do que o contraste entre o caos aparente e a precisão dos detalhes manipulados. Um assassino inteligente, mas excessivamente confiante, havia criado um cenário dramático, confiando que ninguém questionaria o que parecia óbvio. Poirot, contudo, nunca confiava no óbvio. Com as primeiras peças do quebra-cabeça ajustadas, Hercule Poirot passou a explorar o que, para ele, era sempre o verdadeiro motor por trás da maioria dos crimes: a ambição. Ganância, quando bem disfarçada, frequentemente se disfarçava de nobreza, lealdade ou até luto, mas jamais escapava das pequenas células cinzentas. A coleção de moedas do coronel Radley havia surgido como um novo centro de interesse. O diário pessoal da vítima, encontrado em seu cofre, indicava que possuía 12 moedas raras, entre elas tetradracmas alexandrinos de valor considerável. Apenas 11 estavam presentes no inventário revisado. A 12ª havia sumido, e isso levantava duas hipóteses claras: furto e motivo. Poirot solicitou uma nova busca nas cabines dos suspeitos. Pouco depois, a moeda faltante foi encontrada em posse do mordomo Hawkins, exatamente no momento em que ele tentava se livrar dela, jogando-a ao mar. Detido imediatamente, ele alegou inocência. Segundo o próprio, alguém a teria plantado em seu bolso. Alegou que só percebeu o objeto ao trocar de uniforme. Apesar da aparente culpa, Poirot hesitou em aceitá-la como definitiva. Hawkins demonstrava nervosismo, mas também conhecimento sobre o protocolo militar e grande zelo em suas funções. O detetive não descartava que ele estivesse sendo usado como bode expiatório. Mais revelador foi o conteúdo do diário de transações do coronel. Além das moedas, havia registro de uma compra recente: um broche egípcio em forma de escaravelho, cravejado de lápis lazuli, adquirido de alguém com as iniciais PW. Isso colocou Lady Westbrook sob nova luz. Durante o jantar da primeira noite, ela se mostrara interessada na adaga cerimonial do coronel e mais tarde alegara ter ido até a cabine dele oferecer uma joia, justamente o broche descrito. Poirot confrontou Lady Westbrook com a informação. Ela admitiu a venda, mas tentou minimizá-la como uma simples transação entre colecionadores. No entanto, quando questionada sobre a coleção de moedas do coronel, afirmou desconhecimento completo, uma contradição, já que o diário indicava 3 moedas vendidas a ele em uma viagem anterior, também realizadas por ela. Diante da inconsistência, Poirot reforçou sua convicção de que Lady Westbrook
mantinha um envolvimento mais profundo com o coronel do que admitia. Seu interesse por objetos de valor era antigo e recorrente. Mais ainda, sua presença no convés inferior às 4 da tarde, perto da cabine onde o corpo de Radley seria transferido, coincidia com o horário estimado da morte real, não aquele falsificado pelo relógio. Ao mesmo tempo, as conexões da Sra. Radley começaram a emergir. Senhorita Lemon descobriu que ela havia feito uma ligação para Atenas na tarde anterior ao crime, falando em grego por 3 minutos. Isso, somado ao fato de que Papadopoulos também era grega e tinha ligações acadêmicas na mesma cidade, acendeu outro alerta. Poirot suspeitava de um laço anterior entre a viúva e a arqueóloga. Entrevistada novamente, Papadopoulos admitiu que conhecia a Sra. Radley de forma superficial, alegando que a sociedade em Atenas era pequena e que ambas já haviam sido apresentadas em eventos culturais. Mas a hesitação em revelar esse vínculo anteriormente fazia parte do padrão de omissões que Poirot rastreava com precisão. Enquanto isso, outro nome começava a surgir: o tenente James Reed. Jovem oficial diplomático a bordo do navio, ele havia sido visto conversando com frequência com a Sra. Radley. Inicialmente tratado como um simples conhecido, Poirot reuniu testemunhos de que os dois demonstravam sinais de intimidade que extrapolavam formalidades. Palavras carinhosas, gestos discretos, toques. O comissário do convés, atento a tudo, relatou que os dois foram vistos juntos antes mesmo de se darem conta de estarem sendo observados. A essa altura, Poirot reunia peças que apontavam para uma teia de interesses cruzados. O coronel Radley era um homem rico, veterano de guerra, possuidor de relíquias valiosas e de uma fortuna pessoal considerável. Sua esposa era significativamente mais jovem, havia se casado com ele por segurança financeira, como admitido à senhorita Lemon, e demonstrava compostura excessiva diante de sua morte. Agora, surgiam indícios de um relacionamento extraconjugal e de planos de viagem para Atenas, imediatamente após Malta. O que Poirot via era uma tríade de figuras orbitando em torno dos bens do coronel: a esposa, a lady aristocrata vendedora de antiguidades e a arqueóloga, que reclamava de objetos sumidos e compartilhava um passado com a viúva. Não era possível ainda cravar a culpa, mas era certo que havia um motivo claro: riqueza. O acesso à fortuna de Radley, direta ou por meio da venda de suas posses, estava no centro de todos os movimentos. O próximo passo de Poirot foi examinar os elementos que haviam sido usados para incriminar outros. A carta de baralho na cabine do coronel pertencia ao baralho da senhorita Papadopoulos. O bilhete anônimo com ameaças, encontrado entre os papéis do coronel, coincidia com o rascunho de uma carta escrito por Barton anos antes. A moeda faltante foi plantada em Hawkins. A colônia oriental de Lady Westbrook fora sentida na cena do crime. Alguém estava plantando evidências. Para Poirot, essa era a marca de um plano meticuloso, frio e profundamente ambicioso. O assassino não estava apenas tentando eliminar um obstáculo, mas também reescrever o cenário para confundir a percepção geral e dispersar a culpa entre vários passageiros, todos com motivos legítimos, todos com histórias plausíveis, todos enredados em alguma ambição pessoal. Mas era a conjunção dos elementos, dinheiro, poder, prestígio, que selava o crime. O assassinato de Radley não fora impulsivo, nem passional. Fora um ato calculado, enraizado na promessa de herança, na ganância por moedas raras
e na ambição de uma nova vida livre de obstáculos. No início, a superstição dera o tom do acaso, mas agora, cada passo do crime se mostrava motivado por objetivos claros e friamente racionais. A cabine 13 era apenas o palco. A peça era uma tragédia construída com ganância, e os atores, cuidadosamente ensaiados. Com o avanço da investigação, Hercule Poirot concentrou-se em um aspecto específico do assassinato do coronel Hadley, a manipulação da percepção de tempo. Desde o início, a narrativa sugeria que o crime ocorrera entre 9 e 10 da noite, mas uma análise mais rigorosa das evidências físicas e dos testemunhos começou a desmontar essa suposição. A primeira peça desse novo enfoque era o relógio do coronel, encontrado entre seus pertences por senhorita Lemon. O objeto havia parado às 9h22. Essa marca foi aceita como indicativo do momento da morte, especialmente porque coincidiu com o intervalo em que o mordomo Hawkins relatou ter ido à cabine e encontrado o corpo. No entanto, Poirot suspeitou que o relógio tivesse sido deliberadamente parado. Essa dúvida se solidificou após duas observações técnicas. Primeiro, o relógio não estava danificado, nem apresentava sinais de queda ou pancada. Segundo, Hawkins havia mencionado que seu próprio relógio havia parado às 9h15 e que, às 9h27, havia pedido a hora a Poirot, ou seja, havia um cuidado incomum com a marcação de tempo entre testemunhos, o que para Poirot já sugeria premeditação. Outro elemento de destaque surgiu na forma de gotas de água encontradas no chão, do lado de fora da cabine 13. Hawkins, ao chegar ao local, notou o chão molhado e supôs que alguém havia derramado bebida. Mas Poirot acreditava em outro cenário: condensação de gelo. Essa hipótese apontava para o uso de um balde de gelo, provavelmente posicionado próximo ao corpo, com o objetivo de retardar o resfriamento cadavérico e assim distorcer a estimativa de hora da morte. Essa dedução foi reforçada por uma evidência aparentemente banal: o sabão de barbear seco no estojo do coronel. Se ele tivesse se barbeado naquela manhã, como seria comum em homens de sua posição, o sabão apresentaria sinais de umidade ou uso recente. Em vez disso, estava completamente seco, sugerindo que Radley não o usara naquele dia. Para Poirot, isso indicava que o homem já estava morto nas primeiras horas da tarde, e não à noite, como a encenação propunha. A reconstrução temporal começou a tomar forma. Poirot posicionou a hora real da morte entre 4 e 5 da tarde, um horário em que muitos passageiros estavam descansando ou em atividades de lazer mais reservadas. O assassinato teria ocorrido ainda na cabine original do coronel, antes de sua mudança oficial para a cabine 13. O corpo, então, teria sido transportado posteriormente, com os pertences pessoais e objetos característicos, criando a falsa impressão de que o crime havia ocorrido após a troca de quarto. Esse transporte, segundo Poirot, teria sido realizado durante o jantar, aproveitando os corredores mais vazios, e Hawkins, mesmo sem saber, teria facilitado o processo ao realizar ele mesmo parte da mudança de bagagens, sem verificar diretamente se o coronel o acompanhava. Outra pista crucial foi o uso do perfume Meia-Noite no Cairo, detectado por Poirot na cabine 13, logo após o crime. O coronel, segundo seu criado no Cairo, jamais usava perfume. Quem o usava era Lady Westbrook, fato confirmado durante uma das conversas com ela. Isso sugeria que ela havia estado na cabine após o assassinato, talvez envolvida na movimentação do corpo ou no arranjo final do cenário.
Poirot também considerou a posição da chave da cabine encontrada dentro do quarto, sobre a mesa de cabeceira e não inserida na fechadura. Essa observação eliminava a hipótese de invasão forçada. O coronel abrira a porta para alguém que ele conhecia, possivelmente por vontade própria. Isso indicava que o assassino fora recebido em sua cabine original, antes da troca para a cabine 13, e que a vítima não suspeitava de qualquer ameaça. A análise da linha temporal dos passageiros reforçou essas conclusões. Lady Westbrook fora vista no convés inferior às 4 da tarde, perto das cabines da ala onde estava o quarto original do coronel. A senhorita Papadopoulos, por sua vez, recebeu seu chá por volta do mesmo horário, e o mordomo confirmara que a entrega foi feita pouco antes das 16 horas, momento em que também viu Westbrook nos arredores. Já a senhora Radley fora discreta em suas movimentações, mas descobriu-se que realizara uma ligação para Atenas no mesmo intervalo de tempo. A chamada durou 3 minutos, tempo suficiente para articular instruções ou confirmações com contatos locais, ou até com cúmplices. Outro personagem-chave foi o tenente James Reed, mencionado por senhorita Lemon como alguém que demonstrava familiaridade íntima com a viúva. Testemunhos descreviam trocas de olhares, toques e até conversas em voz baixa entre os dois, sem que o coronel desconfiasse. Poirot considerava que o romance secreto reforçava o motivo da viúva e também sugeria que ela poderia estar contando com ajuda para o assassinato ou para o encobrimento. Com todas essas peças, Poirot reconstituía o quadro. O coronel foi morto entre 4 e 5 da tarde, em sua cabine original. O corpo foi mantido refrigerado com gelo para simular morte recente. Foi transferido para a cabine 13 durante o jantar, com a cumplicidade de alguém com livre acesso. O relógio parado às 9h22 foi colocado de propósito para reforçar a falsa linha do tempo. Elementos como o perfume, o sabão seco e as gotas de água confirmavam a manipulação. Essa encenação havia sido montada com extremo cuidado. O objetivo era tirar o foco de quem realmente se beneficiaria com a morte: a viúva, herdeira direta, e sua aliada próxima, Lady Westbrook, envolvida em transações com o coronel. Para confundir a investigação, foram plantadas evidências: a moeda em Hawkins, a carta de baralho vinculada a Papadopoulos e o bilhete Glória Roubada, ligado ao Capitão Barton. Tudo foi cronometrado com precisão. Mas, como sempre dizia Poirot, os detalhes falam, mesmo quando a mentira grita. Agora, com a linha do tempo desmontada e a verdadeira sequência de eventos emergindo, restava reunir todos os suspeitos e confrontá-los com as evidências. A verdade, mesmo disfarçada, estava prestes a ser revelada. Com o tempo apertando e a chegada à Malta se aproximando, Hercule Poirot voltou sua atenção para um aspecto fundamental que atravessava todas as pistas: a diferença entre o que as pessoas mostravam e quem realmente eram. Na investigação do assassinato do coronel Radley, as aparências cuidadosamente construídas dos passageiros encobriam segredos, mentiras e relações comprometedoras. Era hora de desfazer essas máscaras. A primeira figura a ser revisitada foi a senhora Radley. Desde o início, seu comportamento chamou a atenção. Mesmo recém-viúva, surgira no café da manhã do dia seguinte com roupa de luto impecável, maquiagem discreta e postura serena. Esse controle emocional parecia inusitado para alguém que, supostamente, havia perdido o marido horas antes. Quando Poirot conversou com ela por mais tempo, confirmou suas impressões.
A viúva não demonstrava pesar, apenas praticidade. Ao ser questionada sobre o casamento, admitiu que havia se casado com o coronel por segurança financeira. Não houve nenhuma menção à tristeza, nem palavras de afeto. Além disso, senhorita Lemon confirmou que a Sinuenora Hadley fizera uma ligação para Atenas na tarde anterior ao crime, falando em grego fluentemente. Quando Poirot perguntou sobre essa conexão com a Grécia, ela disse que tinha alguns amigos de família por lá. O detalhe não passou despercebido, pois outra mulher a bordo, a senhorita Papadopoulos, também era grega, e ambas tinham negado anteriormente qualquer relação uma com a outra. Poirot confrontou a arqueóloga em sua cabine. Questionada sobre a Sinuenora Hadley, ela inicialmente manteve a versão de que apenas a conhecia de vista, mas, pressionada, admitiu que haviam se cruzado em Atenas antes da viagem. Tentou reduzir a relevância da informação, dizendo que nunca haviam mantido contato. Mas a mentira já estava registrada. A ocultação desse vínculo levantava suspeitas sobre a natureza da relação entre as duas mulheres. Mais uma inconsistência surgiu quando Poirot voltou à cabine da senhorita Papadopoulos para examinar seu baralho de cartas. Faltava exatamente a carta encontrada, rasgada na cabine do coronel, o Rei de Ouros. Ela não soube explicar como a carta desapareceu, mas relatou que o coronel havia sido insistente em abordagens anteriores, uma tentativa de justificar a possibilidade de contato físico sem admissão de culpa. Outro personagem com aparência cuidadosamente controlada era o capitão Barton, ex-militar, sempre firme, com discurso direto. Em sua entrevista inicial, revelou ressentimento pelo coronel ter roubado o crédito por uma operação militar anos atrás. Essa mágoa foi considerada um possível motivo, mas Poirot percebeu um esforço do capitão em manter a postura honrada. Quando uma cópia de um bilhete anônimo, com ameaças sobre glória roubada, apareceu entre os pertences do coronel, Barton foi imediatamente implicado. Ele reconheceu ter escrito o rascunho anos antes e que alguém podia tê-lo roubado de sua gaveta durante a viagem. Apesar disso, sua defesa foi sólida. Havia testemunhas de sua presença na sala de fumantes no horário do crime, e nenhuma evidência física o ligava diretamente à cena. O bilhete era mais um exemplo do padrão que Poirot identificava: plantar provas contra pessoas com motivos visíveis, desviando o foco de quem realmente orquestrava tudo nos bastidores. Poirot também passou a reavaliar o papel da Lady Westbrook, que até então parecia uma figura periférica, aristocrática, experiente em viagens, cercada de joias e opiniões cortantes. Mas havia sinais de que ela não era apenas uma observadora. Ela fora vista perto da cabine do coronel à tarde e alegara estar perdida. Disse que procurava a própria cabine, o que não fazia sentido, pois sua suíte ficava em outro convés, e ela era uma passageira experiente. Mais tarde, admitiu que foi até a cabine para mostrar um broche ao coronel. Confirmou que já haviam feito transações antes. Poirot a questionou sobre o perfume que ela usava e ela respondeu prontamente: "Meia-noite no Cairo." Era o mesmo aroma sentido na cena do crime. O coronel, segundo relatos, não usava colônia alguma. Senhorita Lemon trouxe outra informação importante. Os registros do navio mostravam que Lady Westbrook e o coronel Radley haviam viajado juntos 6 meses antes, no mesmo cruzeiro para o Egito. Isso desmontava a versão de relacionamento casual apresentada por ela no início da investigação. Mais uma conexão se formava, agora, entre Lady Westbrook e a Sra. Radley.
Ambas estavam ligadas ao coronel por relacionamentos passados. Ambas tinham algo a ganhar com sua morte, e ambas haviam mentido para ocultar seus vínculos e movimentações. Em paralelo, um novo nome surgiu com força: Tenente James Reed. Jovem, educado, discreto. Oficiais da tripulação relataram que ele fora visto diversas vezes em conversas íntimas com a senhora Hadley, trocando sorrisos e gestos carinhosos. Quando questionada sobre isso, a viúva disse que Reed era um parente distante. Mas o comportamento entre os dois não era o de primos distantes. O próprio Reed evitava contato visual sempre que Poirot se aproximava. Ao cruzar os relatos da tripulação, Poirot constatou que os dois já se conheciam antes da viagem. Reed foi destacado para funções diplomáticas no Cairo no mesmo período em que a senhora Hadley acompanhava o marido. A relação era mais profunda do que ambos admitiam. Não havia provas concretas de sua participação direta no crime, mas seu envolvimento com a viúva antes do assassinato adicionava mais peso à motivação. A cada novo dado, Poirot desmontava as fachadas construídas por conveniência. Nenhum dos suspeitos era exatamente quem dizia ser. A esposa devotada mostrava-se fria e ambiciosa. A arqueóloga, neutra e profissional, omitira relações prévias. A aristocrata, refinada e distante, estava diretamente envolvida com as finanças do coronel. O capitão ressentido foi usado como distração, e o jovem oficial, discreto e inofensivo, era amante oculto da viúva. A manipulação não era apenas de tempo, mas também de identidade. A aparência de cada personagem havia sido cuidadosamente gerida para parecer inofensiva ou banal. Mas, sob a superfície de boas maneiras e trajes de luxo, escondiam-se alianças, interesses financeiros e relações clandestinas. Para Poirot, isso era claro: o crime não fora cometido por impulso. Foi um ato friamente planejado, disfarçado por mentiras e sustentado por personagens que interpretaram papéis cuidadosamente escritos. Restava apenas reuni-los a todos e expor, ponto a ponto, a verdade que suas aparências não conseguiram esconder. Com a investigação concluída, Hercule Poirot solicitou que todos os principais envolvidos se reunissem no salão principal do SS Mesopotâmia. A embarcação estava prestes a atracar no porto de Valletta, em Malta, e as autoridades locais aguardavam no cais. Restava apenas um momento, a revelação final. No salão estavam presentes Sra. Radley, Lady Westbrook, Srta. Papadopoulos, Capitão Barton, Hawkins, ainda sob supervisão da tripulação, e o tenente James Reed, convocado discretamente por Srta. Lemon. O capitão do navio, posicionado à frente da sala, aguardava em silêncio. Todos pareciam tensos, mas ninguém tão calmo quanto Poirot. Ele se dirigiu aos presentes com firmeza. O assassinato do coronel Marcus Radley foi um crime cuidadosamente planejado, executado com precisão e encoberto por uma teia de mentiras. Todos nesta sala foram, de alguma forma, envolvidos direta ou indiretamente na rede de suspeitas. No entanto, a verdade, nem como sempre, repousa nos detalhes. Poirot começou recapitulando os principais elementos da manipulação. O relógio parado às 9h22 foi uma tentativa deliberada de estabelecer uma linha de tempo falsa. Acreditaram que, parando o relógio ao lado do corpo, convenceriam os investigadores de que a morte ocorrera por volta desse horário. No entanto, Hawkins me perguntou as horas às 9h27, indicando que o corpo já estava em posição antes disso, mas sem sinais recentes de morte. O sabão de barbear completamente seco
mostrou que o coronel provavelmente não se barbeou naquela manhã, o que sugere que ele já estava morto antes do amanhecer. Gotas de água fora da cabine 13, inicialmente atribuídas à bebida derramada, eram, na verdade, condensação de um balde de gelo, utilizado para retardar o resfriamento do corpo e distorcer a estimativa da hora da morte. A mudança de cabine foi o disfarce ideal. O coronel foi morto em sua cabine original entre 4 e 5 da tarde e o corpo foi transferido durante o jantar, com o pretexto da realocação por causa de um problema hidráulico. Poirot então virou-se para Hawkins. O senhor foi usado como peça nesse tabuleiro, Sr. Hawkins. A moeda encontrada em seu bolso foi plantada. Quem quer que tenha feito isso contava com sua rotina rígida e sua posição como mordomo para posicionar uma prova falsa que lhe atribuísse culpa. Hawkins, visivelmente aliviado, apenas assentiu em silêncio. Poirot continuou. Capitão Barton, o bilhete com a frase "Glória roubada" foi tirado de um rascunho que o senhor escreveu anos atrás. Seu histórico com o coronel, apesar de tenso, foi utilizado para construir uma narrativa de vingança. No entanto, o senhor estava na sala de fumantes no momento em que, segundo o plano, o corpo foi posicionado, e várias pessoas confirmam isso. O senhor foi inocentemente transformado em distração. O capitão Barton cruzou os braços, claramente irritado, mas sem argumentos. Poirot voltou-se agora para a senhorita Papadopoulos. A carta de baralho rasgada, o Rei de Ouros, foi retirada do seu baralho, mas colocada na cabine do coronel. A senhora afirmou que o encontrou brevemente no convés. Isso é verdade, mas o motivo dessa carta estar ali é outro. Ela foi usada como outro elemento para diluir as suspeitas. O real objetivo não era incriminá-la, mas criar múltiplas distrações simultâneas. Ela cerrou os punhos, mas nada disse. Poirot então encarou Lady Westbrook. Madame, a senhora viajou anteriormente com o coronel e vendeu a ele moedas raras e um broche egípcio. Alegou não saber de sua coleção, mas mentiu. Foi vista perto da cabine do coronel às 4 da tarde. Sua presença foi justificada como um erro de percurso. Contudo, a senhora é uma viajante experiente. Sabia exatamente onde estava. Mais ainda, o perfume Meia-Noite no Cairo, que a senhora usa, foi sentido na cabine 13, logo após o assassinato. O coronel não usava perfume. Isso indica que a senhora esteve na cena do crime após a morte, possivelmente ajudando na transferência do corpo. Lady Westbrook finalmente rompeu o silêncio. Isso é uma suposição. Não há provas de que eu o matei. Poirot se aproximou da senhora Radley. E finalmente, madame, a viúva? A senhora declarou que estava com dor de cabeça e se recolheu após o jantar. Disse que não viu mais o coronel, mas já sabemos que ele morreu muito antes disso. Sabemos também que a senhora ligou para Atenas e que o tenente Reed, designado para o Cairo, é mais do que um simples conhecido. Poirot fez uma pausa e apontou para Reed. Sua relação com a senhora Radley era íntima. Diversos tripulantes os viram em atitudes carinhosas. Uma testemunha relatou até mãos dadas. A senhora planejava partir para Atenas após Malta. O plano estava armado. Com o coronel morto, sua herança seria liberada. E com uma boa distração, moedas desaparecidas, bilhetes anônimos, cartas rasgadas, o crime pareceria resultado de ódio ou acaso. Poirot se dirigiu à sala inteira. Mas foi um crime de ambição e conveniência, não de paixão. O corpo foi movido, as evidências manipuladas. Tudo dependia de controle sobre o tempo, sobre as percepções e sobre a aparência. A senhora Radley, até então calada, deixou cair o lenço sobre o colo. Seus ombros cederam.
Ele descobriu as cartas que troquei com James, disse ela em tom baixo. Me ameaçou. Disse que me deserdaria. Eu não podia deixar isso acontecer. Poirot não reagiu à confissão imediata. Em vez disso, voltou a Lady Westbrook. E a senhora, madame? Ajudou a mover o corpo. Plantou a carta, usou seu perfume e tentou incriminar o mordomo e a arqueóloga. Por quê? Lady Westbrook respirou fundo. Porque ela prometeu que dividiria tudo. Disse que eu teria minha parte. Eu vendi artefatos para o coronel por anos. Ele sabia demais. Ela precisava de mim. E eu precisava do dinheiro. O salão permaneceu em silêncio. O capitão da embarcação sinalizou discretamente aos oficiais que se aproximaram das duas mulheres. Poirot concluiu. O assassinato do coronel Radley não foi fruto de uma discussão ou de um momento de raiva. Foi uma execução meticulosa. A superstição da cabine 13 criou a oportunidade perfeita. Mas a verdade, senhores, não se esconde em números. Ela vive nos detalhes. E os detalhes nunca mentem. A senhora Radley e Lady Westbrook foram escoltadas. Os demais foram liberados. O navio atracou em Malta. Lá fora, o sol banhava as muralhas douradas do porto, mas dentro do salão restava apenas a sensação de que, por trás de cada sorriso cortês e perfume caro, havia uma verdade bem menos elegante. E foi essa verdade que Poirot, mais uma vez, fez vir à tona.